Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos alunos aí do nosso curso de Informática Avançada. Estamos no módulo de Excel 2010 e estamos justamente na aula de número 17, onde iremos abordar a guia dados, essa nossa parte número 3 da guia dados. Já tivemos duas aulas anteriores, a parte 1 e a parte 2, e obviamente estamos na parte 3. Creio que esta seja a parte final da guia dados, onde nós vamos aprender a trabalhar com outros recursos aí da guia dados que nós não vimos nas aulas anteriores, certo? Então vamos lá à nossa aula propriamente dita. Notem que eu já preparei aí algumas coisas para a gente trabalhar aí, para a gente não perder muito tempo aí construindo tabelas. Creio que você já está habituado aí a construir tabelas, a digitar valores. Então não vai ser tão difícil para a gente poder trabalhar. Nós já estamos, visto aí que nós já estamos na aula de número 17 e chegando neste ponto aí da nossa aula de Excel, creio que você já é bastante capaz de construir essas tabelas, de digitar, saber dar pausa e poder digitar esses dados aí, certo? Então, eu vou contar 5 segundos aí para cada tabela dessa e eu gostaria que você construísse aí essa planilha, essas planilhas no seu computador, nessa pasta de trabalho. Então, vou contar 5 segundos passando de uma para outra, certo? Então, vamos lá. Então é isso, eu acho que com essas informações que eu passei para vocês aí, dando 5 segundos aí para você dar pausa e digitar, creio que até agora você já digitou aí essas tabelas, já está tudo do jeito normal aqui como está aqui no nosso trabalho. Creio que vai dar um pouquinho de trabalho para você deixar o meu igual aqui, o seu igual ao meu, mas é isso aí. Para que tenha aprendizado, é importante que você acompanhe aí todas as orientações, certo? Então vamos lá. Nas aulas passadas, na parte 1 e parte 2, nós vimos como obter dados externos a partir de uma fonte de um documento de texto. Vimos aí como fazer a classificação, filtragem, filtro avançado, transformamos aí textos para colunas, removemos duplicatas, fizemos a validação de dados. Então, hoje nós vamos trabalhar aí com consolidação de dados, alguns testes de hipótese e vamos trabalhar com estrutura de tópicos, certo? Então, primeiramente, vamos ver aqui consolidar. O que é consolidar? Combinar valores de vários intervalos em um novo intervalo. Então, perceba aí que nessa parte verde aqui da nossa planilha, nós temos a parte de consolidação. Então, aqui nós temos, suponhamos aqui o apanhado de vendas de uma loja em determinado, de 4 em 4 meses, certo? Então, nós temos aqui maio, junho, julho e agosto. Então, em maio, nós tivemos um volume de venda de R$ 37.490, em junho R$ 53.400, em julho R$ 50.020 e em agosto R$ 43.230. Consolidar esses dados é juntar todos esses dados em uma planilha só. É juntar esses dados de quantidade, de valores, de valor total e total geral e fazer um apanhado geral desse quadrimestre aí, certo?
Então vamos aprender a fazer essa consolidação. E essa consolidação nós vamos fazer nessa tabela. Mas para que funcione direitinho, eu vou copiar esse último valor aqui e vou colar aqui. Vou fazer uns ajustes aqui para ficar tudo legal. O que eu quero consolidar, nesse caso aqui da minha tabela, é a quantidade de valores a quantidade de produtos que foi vendido nesse quadrimestre. Então, é este o valor que eu desejo consolidar. Como é este valor que eu vou consolidar, eu vou apagar esses valores aqui, para ficar tudo zerado aqui. Aqui eu tenho os valores de cada produto, o valor unitário de cada produto, e aqui será o valor total da venda. Certo? Então, vamos fazer a consolidação. Clicamos aqui no botão consolidar, aí ele me pergunta o que eu quero fazer, se é uma soma, se é uma contagem, uma média, o máximo, mínimo produto, contar números, desvio padrão ou outra função qualquer. Nesse caso nós vamos fazer soma, que é o mais simples, dependendo da situação com que você esteja trabalhando, qual a sua necessidade, você vai usar qualquer uma dessas funções aí, isso que esteja pertinente à sua utilização. Nesse caso, nós vamos utilizar a soma, que eu quero somar aí nesse quadrimestre a quantidade de produtos que foram vendidos. Certo? Então, vamos utilizar a soma. A referência. Vamos utilizar aqui a referência. Onde é que está a referência? Então, vamos procurar. Eu quero primeiro a referência do mês de maio. Então, vou copiar aqui essas referências aqui da quantidade de produtos do mês de maio. Clico aqui novamente. Aqui ele me deu a referência, vou clicar em adicionar. Tenho a primeira referência, maio. Vou colocar outra referência, do mês de junho. Note que quando eu clico em junho, ele já mostra aqui essa referência já selecionada. Isso já me auxilia bastante. Então vamos clicar aqui em adicionar também. Vamos adicionar o mês de julho. Clicando no mês de agosto, tenho adicionar aqui também. Já inseri todos os meses aí que eu gostaria de colocar, então vou clicar aqui em OK. Nota que eu não marquei criar vínculos com dados de origem. Então o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai fazer a soma desses dados e vai jogar o valor em formato de texto, que não vai criar vínculo nenhum. Então eu tenho um valor apanhado aqui que nesse quadrimestre de maio a agosto, eu tive um total de R$ 184.140 em vendas, ou seja, foram vendidos 26 celulares, 39 notebooks, 64 tablets, 29 computadores desktop e 23 computadores all-in-one, certo? Agora vamos fazer uma consolidação diferente. Vou apagar aqui, vamos consolidar esses dados. Notem que essas referências já estão aqui, as referências que eu já tinha adicionado, mas dessa vez vou marcar criar vínculos com dados de origem. Vamos ver o que acontece. Notem aí que ele criou agrupamentos, criou tópicos aqui, nessa estrutura de tópicos que a gente vai estudar mais lá na frente no final desta aula de hoje. Clicando nesses tópicos eu posso ver os valores vendidos. Por exemplo, foi vendido 1, depois 8 unidades no outro mês, 12 unidades e 5 unidades. Então somou 26 unidades e assim por diante. Ele criou um vínculo aí com as outras células. Certo? Por exemplo, aqui eu tenho agosto, ele criou vínculos diretos, ou seja, assim que forem modificados alguns dados lá naqueles valores, por exemplo, vamos modificar aqui alguma coisa em agosto, vamos verificar aqui na consolidação 184.140, vamos ver se vai ser modificado. Vamos aumentar para 25 aqui no mês de agosto, para ver se na consolidação é alterado. Também foi alterado aqui na consolidação. A consolidação criando vínculos, ela vai alterar aqui também nessa consolidação final, ou seja, é mais útil do que fazer aquele outro tipo de consolidação, o primeiro tipo de consolidação. Então é isso aí, essa aí é a função de consolidação, certo? Então vamos para o nosso próximo tópico. Aqui na Plan 9 nós temos exemplos de cenários de vendas. No caso aí nós temos um cenário de venda de um celular que custa R$ 850. No cenário normal, eu consegui vender 36 unidades desse celular. O valor de vendas ficou aí no total de 30.600. Nessa célula, lembrando que eu fiz aqui uma fórmula de multiplicação. Eu peguei esse valor, multipliquei por esse outro. No cenário ruim, eu teria aqui uma quantidade de... Vendi 12 unidades aqui desse celular de R$ 850. Vamos diminuir aqui o preço também para 750, eu teria R$ 9.000.
No outro cenário bom, 40 unidades a 850, 34 mil. E assim nós temos alguns cenários. Esse aqui, no caso, seria a utilização mais simples, sem usar ali o nosso teste de hipóteses, certo? Então, isso aqui é como se eu fosse apresentar essas planilhas, mas no nosso caso aqui, nós vamos utilizar aí um cenário. Vamos criar um cenário tendo esses valores aqui. Então, para que eu crie esse cenário, nós vamos aqui em teste de hipóteses e gerenciador de cenários. Vou adicionar um novo cenário. Aqui ele pede o nome do cenário, vou colocar aqui o cenário normal. Ele me pede as células variáveis aqui embaixo, eu vou ter que escolher onde é que estão essas células aqui. As células variáveis serão, no caso, as células que eu vou modificar os valores. Nesse caso, não vou modificar aqui o nome do produto, vou modificar o preço e a quantidade de vendas. Então, vou selecionar essas duas células que serão modificadas em cada cenário e vou apertar a tecla Enter. Aqui tem o comentário, certo? Criado por Thiago Bianec em 20 de agosto de 2015. Vamos clicar aqui em OK. Aí ele pede para digitar os valores. Como esse é um cenário normal, eu vou deixar esses valores aqui. Vou adicionar outro cenário. Vamos colocar valores diferentes daqueles que nós tínhamos aqui. Vamos colocar aqui um cenário ruim. Clicar em OK. Vamos supor que eu tive que diminuir aí o valor do meu celular e vendi somente 15 unidades neste cenário. OK. Vamos criar aqui um cenário bom. Eu vendi aqui, no caso, 40 unidades desse celular, R$ 850. Vamos criar outro cenário, cenário excelente. Vamos supor que eu vendi a R$ 900, 45 unidades a R$ 900. Vamos adicionar mais um aqui, um cenário absurdamente bom. Vamos colocar aqui a 950 e eu vendi 50 unidades. Notem aí que quando eu vou clicando aqui no cenários, mostrar, ele vai mostrando. Esse aqui não mostrou porque está o mesmo valor que lá. Vamos clicar aqui em ruim e pedir para mostrar. Ele já altera os valores aqui conforme foi alterado. Isso aqui eu posso utilizar numa reunião, que eu estiver mostrando valores de produtos ou de outras coisas. Mostrando aí como é que ficariam cenários diferentes através de previsões e etc. Isso aí vai depender muito da utilização que você vai fazer dessa ferramenta. Absurdamente bom, vamos ver aqui mostrar. 50 unidades a 950. Eu posso fazer um resumo desses cenários também. Se eu clicar aqui em resumir, ele vai me perguntar aí onde é que estão as células de resultado. A célula de resultado é essa daqui, onde está o valor de vendas. Então, eu vou selecionar aí a célula D3, que é a célula de resultado. Vamos clicar em OK. Notem aí que ele fez um resumo desse cenário. Fez um resumo para mim desse cenário aí que foi construído. Então, os valores atuais é 950 e 50. E aqui no normal, 850 e 36, retornaria 30.600 e assim por diante. Então, isso aqui já me ajudaria bastante aí no meu trabalho, certo? Vamos excluir aqui. Vamos tentar utilizar a outra opção. Vamos ver lá no nosso gerenciador de cenários. Eu tenho meus cenários aqui ainda. Vamos pedir aqui para resumir, mas dessa vez ele pediu aqui a célula de resultado, temos que marcar obrigatoriamente. Vamos pedir um relatório de tabela dinâmica deste cenário. Notem aí que ele mostrou dessa vez aí um relatório de tabela dinâmica para mim. Já me facilitou bastante. Se você costuma utilizar tabela dinâmica, ele já mostra aí o resultado como tabela dinâmica, certo? Vamos excluir. Vamos fazer novamente aí o gerenciamento de cenários. Vamos resumir. Dessa vez, resumo do cenário, onde é que está a célula de resultado. A célula de resultado está aqui. Adicionou alguma coisinha a mais aqui, vai dar um errinho. Vamos clicar aqui, OK. Então, esse é o resumo de cenário. É muito fácil de fazer. Você vê que não tem dificuldade nenhuma de fazer essas alterações para analisar cada situação
em si, você vê ali os cenários ali em cima, tem os títulos, tudinho, direitinho, certo? Então aqui nós temos o resumo desse cenário. Agora vamos para o próximo tópico aqui. Dentro ainda do teste de hipóteses, nós temos atingir meta. Por exemplo, eu posso calcular metas que podem ser atingidas. Vamos supor aqui que eu tenho esse celular 850, vamos baixar aqui o preço para R$750. Eu quero saber o seguinte: quantas unidades eu terei que vender para fazer um valor de R$150 mil? Quantas unidades eu preciso vender para atingir essa meta? Então vamos lá, atingir meta. Definir célula. A célula que eu quero especificar, essa daqui, é o valor, é isso que eu quero saber. 150 mil, quantas unidades eu preciso vender? Então, para essa célula eu quero atingir a meta de 150 mil. Alternando qual célula? Qual célula eu vou alternar? Eu vou alternar a célula quantidade de vendas. Então, é isso aqui que eu quero saber, quantas unidades eu terei que vender para atingir esse valor de 150 mil. Clicando aqui em OK, ele me mostra aí que eu vou ter que vender um valor, 200 unidades desse produto para alcançar esses 150 mil. Eu também posso fazer o seguinte: eu posso calcular aqui, vamos voltar aqui para 50, vamos colocar aqui 150. Eu quero saber qual é o preço que eu terei que vender esse mesmo produto, vendendo 150 unidades, para obter 150 mil. Vamos fazer um teste de hipótese diferente. Atingir meta. Qual o valor que eu quero definir? É este valor aqui. Eu quero 150 mil. Agora o que vai modificar? Não é mais a quantidade de células. Eu quero saber qual o preço que eu terei que vender. Essa aqui, vendendo 150 unidades vendidas dessa aqui. Eu terei que vender então a R$1.000 cada unidade de celular para que eu venda 150 unidades e alcance aí 150 mil. Certo? Então você pode calcular automaticamente, não precisa mais ficar fazendo cálculos automáticos aí, fazendo cálculos manuais, procurando valores. Você já tem essa ferramenta, agora você sabe utilizar essa ferramenta de atingir metas. Certo? Agora vamos para uma das ferramentas, talvez uma das ferramentas mais legais aqui que nós vamos utilizar. Certo? Ferramenta de tabela. Mas antes vamos pegar aqui essa pequena tabela, copiar e jogar aqui para essa planilha. Apertar aqui o Ctrl V. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Vamos diminuir esse valor de venda. Vamos colocar aqui 750. Quantidade de vendas 25. Vamos dar uma organizadinha aqui nessas bordas. Ok. O que eu pretendo fazer agora aqui é criar uma tabela com esses valores. Notem que eu vou fazer uma tabela com vários valores aqui, levando em consideração essa pequena tabela aqui. Então, é importante começar essa tabela nas linhas a partir daqui e as colunas a partir daqui, tendo esse valor no meio, senão não dá certo. Aqui nessa linha eu vou colocar quantidade de vendas. Vamos começar aqui com 10 unidades. E aqui 15. Vamos alternando de 5 em 5. Então, vou selecionar as duas células, como a gente aprendeu lá nas primeiras videoaulas de Excel. Se eu arrastar aqui, ele vai incrementando automaticamente de 5 em 5, porque ele entendeu que nessa sequência eu aumentei de um para o outro, aumentei 5, e se eu for puxando, ele vai aumentando aí alternadamente, certo? Então, puxei até chegar ao 100. Aqui nos valores, vou colocar aqui começando com R$500 de valor. Depois vou subir para 525. E aqui ele vai, vamos colocar aqui como moeda. Aqui ele vai identificar aqui que eu estou acrescentando 25 a cada valor. Vamos colocar aqui até chegar ao valor de R$900. Até aí que esses valores não apareceram, mas a gente precisa dar um pequeno ajuste aqui no tamanho dessas células. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos colocar uma linha aqui abaixo, uma borda inferior aqui, e aqui colocaremos aqui
uma borda direita. Só para a gente separar os dados aí dos valores, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos selecionar esses dados aqui até o final. Aqui, para cobrir toda essa tabela aqui. Vamos ver se está tudo ok. Certo? Vamos diminuir um pouquinho o zoom para que você possa enxergar aí também. Aqui. Então, nós vamos lá em dados e dessa vez nós vamos em teste de hipótese e tabela de dados. Ele me pergunta o seguinte: onde que está a célula de entrada da linha? A célula de entrada dessa linha. Vamos ver, deve ser aqui essa quantidade de vendas. E a célula de entrada de coluna é o preço. Então, clicamos aqui no preço, clicamos em OK. E notem aí que ele já preencheu esses valores automaticamente. Criou uma tabela, é um recurso muito bom, muito legal de se utilizar. Vamos colocar esses valores aqui em reais para que a gente possa ter uma ideia aqui de como é que vai ficar isso aí. Vamos aumentar um pouquinho, para que a gente tenha uma visualização maior. Então, aí nós temos, fazendo o cruzamento aqui, por exemplo, se eu vender 30 unidades a R$600, eu farei R$18.000. Se eu vender 60 unidades a R$675, eu terei 40.500. Então, esse é um recurso muito bom, um ótimo recurso para se utilizar, certo? Então, aí nós aprendemos a utilizar essas ferramentas de teste de hipótese. São muito importantes, muito interessantes. E eu creio que você achou legal também, principalmente essa ferramenta aí de teste de hipótese de tabela. Ou seja, a tabela de dados aí, muito importante, muito interessante, muito legal aí para conseguir valores específicos, para fazer testes específicos, certo? Se você não entendeu, dá uma voltadinha na aula aí, volta um pouquinho e tenta fazer de novo. Lembre-se que é muito importante você já ter construído essas planilhas logo no começo, quando eu dei aquele tempo para você construir, para que a gente possa fazer aí junto esses exercícios, certo? Então vamos agora para o próximo item, que é a estrutura. Lembre que eu trabalhei com essa mesma planilha aqui, mas só que aqui ela já está organizada. Do jeito que está aqui, está funcionário por funcionário, mas eu posso fazer, se ela estiver desorganizada, no caso em algumas outras tabelas, eu posso fazer aí uma classificação. Vamos classificar de A a Z ou de Z a A. Nesse caso, vamos classificar de Z a A, para ficar diferente do que já estava. Fiz essa classificação, organizou aqui por funcionário. O que eu vou fazer? Vou fazer agrupamentos, vou agrupar e desagrupar valores aqui. Nesse caso, eu posso agrupar só a funcionária Wanda. Seleciono Wanda e vou agrupar. Olha o que acontece, ele cria aqui do lado, esse botãozinho de mais, ele vai esconder a Wanda aí. E aqui ele mostra. Vamos pegar outro funcionário aqui, por exemplo, o Teófilo. Quero só agrupar somente o Teófilo. Vamos agrupar. Então, ele agrupou o Teófilo, ele ocultou, na verdade. O que seria melhor que eu fizesse aqui, no caso, era pegar esses valores, clicando aqui no 2, notem aí que ele mostrou todos os valores. Eu vou desagrupar agora aqui, para que a gente possa fazer de uma forma mais adequada. Vamos desagrupar. Vou selecionar tudo aqui e desagrupar tudo. Desagrupar linhas, certo? Esse agrupamento, tanto eu posso fazer tanto em linhas como em colunas também. Eu posso fazer agrupamento em colunas para ocultar dados. Isso depende muito da situação na qual você esteja trabalhando. Vou desagrupar aqui. Então, vamos criar aqui na Wanda, vamos criar aqui uma linha, inserir uma linha e colocar Wanda aqui. Vamos aqui no meu nome aqui, vamos inserir mais uma linha, colocar meu nome aqui para que eu identifique com que eu estou trabalhando. Então, a partir dessa linha, eu vou agrupar esses dados. E agrupando esses dados, agora eu sei que a Wanda está aqui abaixo. Fica bem mais fácil de trabalhar assim dessa forma. Aí você pode fazer no restante da tabela também. Para que a gente não perca muito tempo, vou desfazendo aqui. Vou desagrupar, vou selecionar tudo, desagrupar tudo. Ok, já está tudo desagrupado, não tem problema. Vamos excluir essas linhas que eu criei aqui. E vamos utilizar outro recurso bastante importante. Mas antes de utilizar esse recurso, eu vou transformar esses valores aqui no formato de moeda, para que eu possa utilizar adequadamente o meu recurso lá, que é o recurso subtotal. Vou selecionar toda a planilha, toda a tabela.
tabela dados, já estava aqui, não precisava ter esse trabalho todo, era só vir aqui e clicar em dados. Certo, mas tudo bem. Então vamos lá no subtotal. A cada alteração em funcionário, usar a função soma. Aqui eu posso utilizar para cada alteração em produto, para cada alteração em mês, para cada alteração em estado. Vamos fazer primeiro por funcionário. Nesse caso eu quero usar a soma. É normal a gente usar a soma. Posso usar média, máximo, mínimo, produto, tanto faz. Eu sempre utilizo soma aqui nesse caso. Eu quero adicionar um subtotal aqui, o produto, ao mês, o estado, logicamente é o total aqui. Então vamos clicar aqui, OK, e ele vai fazer aí, abrir uma estrutura de tópicos, já vendo aí, com esses resultados, clicando aqui no 1, ele mostra o total geral, clicando no 2, ele mostra aí o total de cada funcionário, clicando no 3, ele mostra o total completo. Notem aí que ele mostra aí os subtotais aí dos valores, por exemplo, a Wanda vendeu no total de 118 mil, Kleber vendeu no total 119 e o total geral é 554. Vamos desagrupar todos esses dados para ver o que acontece aqui. Acabei desagrupando aqui, notem que ele ocultou. Vamos dar um Ctrl Z para desfazer essas ações todas. Pronto, desfiz todas essas ações. Agora vamos fazer aí um subtotal tendo como alteração em mês. Agora ele vai ter como resultado mês. Aqui nós temos o total de março, o total de abril, mas nesse caso nós teríamos que ter feito antes aí uma classificação tendo aí como base o mês. Então vamos fazer essa classificação aqui, selecionando dados aí, para selecionar tudo isso. Vamos classificar pelo mês, classificar em valores aí de A a Z. Ok, agora classificado pelo mês, fica mais fácil. Vamos selecionar os dados e vir aqui subtotal. Vou adicionar subtotal ao total, aqui nesse caso, vou usar a função soma e vou ter a cada alteração em mês. Vamos clicar em OK e notem aí que eu tenho aí os valores pelo mês. O total de abril, o total de fevereiro, o total de janeiro, o total de maio, o total de março e o total geral. Eu posso ocultar os detalhes e posso mostrar todos os detalhes aí. Certo? Então, creio que com isso nós terminamos aí a nossa guia dados. Na próxima aula nós trabalharemos com a guia revisão, tá? E nós temos muita coisa interessante aqui na guia revisão. Nós aprenderemos alguns recursos muito legais, muito legais aí, alguns recursos bacanas aí que nós vamos aprender nessa guia revisão, certo? Então, essa aula foi bem comprida, bem longa. Nós trabalhamos aí, dividimos as aulas em 3 partes para não ficar como nas primeiras aulas, que tinha algumas aulas de 1 hora, aí deixava meio cansativa a aula, mas nós tentamos chegar agora no máximo a 30 minutos cada aula, no máximo estourando os 40 às vezes, mas nós vamos dividindo as aulas em partes, certo? Então, nesse estudo de 3 aulas da guia dados, nós estudamos aí obter dados externos, conexões, essa parte de conexões nós não vimos, classificar e filtrar, ferramentas de dados e estrutura de tópicos. Creio que você aprendeu aí o suficiente para utilizar nos seus trabalhos, muita coisa aí nova para você que não tinha visto isso antes, certo? Então agradeço aí a todos pela paciência, assistir essa videoaula aí até o seu final. Peço aí que colabore com o nosso trabalho, não financeiramente, logicamente, colabore aí se inscrevendo no canal, fazendo seus comentários, clicando aí em gostei, comentando, esclarecendo suas dúvidas, mandando e-mail, mandando mensagem, mande até sinal de fumaça se for preciso, certo? Mas participe da nossa videoaula aí que me dá mais incentivo para poder chegar até o final dessas 30 aulas de Excel, certo? Então, obrigado a todos. Novamente, aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Mas antes de terminar essa videoaula, logicamente eu vou salvar aqui, tá? Às vezes eu sempre esqueço de salvar, mas dessa vez não vou esquecer aqui. Então vamos colocar aqui a aula 17 para ter todos esses arquivos. Depois eu vou dar um jeito de disponibilizar esses arquivos para vocês em formato zipado, tá? Então é isso aí. Então sem mais delongas, tchau, bye bye, até a próxima videoaula e fiquem com Deus.